Estamos no início do século XVI, um pouco depois da descoberta da América, quando os espanhóis começaram a desembarcar na América Central com o intuito de dominar os povos daquela região. Mas o que eles encontraram foram cidades inteiras, vazias e tomadas pela floresta. Já não havia mais ninguém naquele local. Casas, templos, palácios e edifícios administrativos já tinham sido abandonados há séculos. Mas era notório que aquilo ali fazia parte de uma grande e organizada civilização que outrora havia sido muito próspera. Estamos falando deles, os misteriosos maias. Mas o que aconteceu com esse povo? Ainda hoje, existem muitas teorias sobre o que fez com que os maias, uma civilização tão gigante, desaparecesse do mapa. Seriam guerras, sacrifício em demasia, pandemias ou falta de recurso hídrico. Talvez todas essas teorias estejam corretas. E aí, manas e manos, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Tamires Costa, este é o canal Polímata, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu te convido para conhecer a fascinante história dos povos maia e seu misterioso desaparecimento. Mas antes, quero te lembrar de se inscrever aqui no canal Polímata, isso me ajuda muito, e também deixar o seu like neste vídeo. Nos vemos depois da vinheta. O primeiro ponto que eu preciso de falar com vocês é que nunca existiu a grande sociedade maia. Ali existiam povos diferentes, que eram etnias diferentes, até com raiz linguística diferente, culturas e tudo mais. Só que quando os espanhóis chegaram, eles colocaram tudo dentro de um pacote só e acharam que era uma coisa só e nomeou como os maias. Mas o povo que vivia ali eram povos diferentes. Existia o povo Quiché, existia o povo Teotihuacan, então eram povos diferentes. Mesma coisa aconteceu no Brasil. Tinha português, resolveu chamar todo mundo de índio. Então assim, colocando no pacote ficam os povos maia, mas cada povo tem a sua etnia. E a gente vai aprender um pouquinho sobre eles aqui. Os maias, como ficaram conhecidos os povos encontrados ali naquela região da Mesoamérica, se desenvolveram principalmente ali na região onde hoje nós conhecemos como México, Honduras, Belize, El Salvador e a Guatemala. Eles criaram uma sociedade complexa, com avanços notáveis em diversas áreas. Os povos que deram origem à civilização maia ocuparam a América Central há 10 mil anos atrás, ou seja, por volta de 8.000 a.C. Mas, segundo os registros, os primeiros assentamentos, as primeiras cidades foram sendo erguidas ali em 2000 a.C. e alcançaram seu apogeu entre os séculos 6 e 9 depois de Cristo, com elaborados templos, palácios, inclusive observatórios astronômicos. Além disso, desenvolveram um sistema de escrita hieroglífica muito complexa e um calendário altamente preciso. Algumas cidades eram enormes e abrigavam até cerca de 100 mil habitantes. A religião maia era muito importante em sua vida cotidiana. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e erguiam templos enormes para adorar esses deuses, inclusive pirâmides, o que se assemelha ao povo egípcio. Uma dessas pirâmides bem famosa está na cidade de Chichén Itzá, que pode ser visitada até hoje. Agora, o que é bizarro é que eles sacrificavam pessoas em cerimônias religiosas, inclusive crianças. A crença dos maias era que o sangue era essencial para o funcionamento do universo. Então, assim, eles sacrificavam animais e humanos. O ritual mais comum consistia em retirar o coração da pessoa ainda com vida e, em seguida, a pele era esfolada e utilizada para o sacerdote maia se cobrir.
A coisa era tão séria que existiam guerreiros especializados em capturar pessoas de outras tribos para serem levadas para sacrifícios. Então, nem sempre o sacrifício era ali dentro da própria tribo. Então, prisioneiros de guerra, eles travavam muitas lutas entre os povos e, principalmente, eles gostavam muito de pegar guerreiros ou sacerdotes ou chefes políticos de povos rivais, porque assim, para eles era um sacrifício muito bom a ser feito para os deuses. Muitos esqueletos de pessoas sacrificadas, inclusive crianças com idade até 12 anos, foram encontrados nos cenotes das cidades maias que conhecemos hoje, porque eles eram jogados nesses cenotes como a finalização do sacrifício que era feito. E os sacrifícios eram por motivos variados, para agradar os deuses, para que conseguissem uma boa colheita, ou para que ganhassem força para um dia de batalha, enfim, por vários motivos. A sociedade maia era hierarquizada, com reis no topo, seguido por nobres, sacerdotes, comerciantes e depois os agricultores. E também tinham os guerreiros. Cada povo tinha o seu rei. É o que eu falei, são povos maia, né? Já que apelidaram assim, mas são povos maia. Cada um tinha o seu rei, as suas regras e acabavam brigando muito entre si e, óbvio que, por causa de território, por causa de recursos. Desde sempre, né, o povo brigando por causa de terra. Oxi! O fato é que eles foram uma das civilizações mais avançadas do mundo, com conhecimento em astronomia, astrologia, arquitetura, matemática, trigonometria, agricultura. E enquanto eles estavam bombando aqui na América, a Europa passava pelo período, amargurava a Idade das Trevas. Para você ter noção quanto que aqui já estava muito mais avançado. Os povos maias faziam, por exemplo, agricultura em terraços e tinham sistemas de irrigação sofisticado que ajudava a melhorar a produção deles. Em astronomia, os maias tinham um calendário extremamente preciso, mais preciso até que os calendários europeus da época, com as fases da lua e até mesmo eclipses, e que combinava o calendário solar de 365 dias com um calendário ritual de 260 dias. Eles observavam os movimentos dos planetas e estrelas, e isso era fundamental para suas práticas religiosas e sociais. E aquela previsão maia de que o mundo acabaria em 2012? Acabou? Não acabou, né? Se a gente tá aqui, não acabou. Mas qual que era a verdade sobre isso? Todo mundo ficou especulando sobre o fim do mundo, mas na verdade isso só foi palco para Hollywood fazer filmes e criar histórias narrativas em cima disso. Os especialistas sobre os povos maia nunca afirmaram que isso era uma verdade, que o intuito do calendário era esse. De fato, o calendário maia se finda em 21 de dezembro de 2012, mas não significava que seria o apocalíptico fim do mundo, mas sim o fim de um ciclo. Para alguns estudiosos, o que realmente tem a ver com essa data é que os maias descobriram um buraco negro, chamado de a Grande Fenda, e que esse era o local de nascimento do universo e todas as coisas tinham vindo dali. E em 21 de dezembro de 2012, a Terra, o Sol e a Grande Fenda ficariam em perfeito alinhamento, o que só acontece a cada 26 mil anos. Então, para alguns especialistas, eles queriam dizer isso. Seria um fim de um ciclo de 26 mil anos. E tem muita referência nos calendários maias sobre esse ciclo de 26 mil anos. Então, alguma coisa se finda, uma nova era começa. Até mesmo porque os maias, eles tinham a crença de que a vida é cíclica. Se morre para que a vida se renove, tudo se perde para que retome depois. Tudo cíclico, o tempo vai e volta. E por isso que, inclusive, os calendários deles eram redondos. Outros cientistas atribuem a descoberta que teve em 2012 da partícula de Deus, ou um bóson de Higgs, como também o que seria uma previsão maia para 2012, que a partir dali também era o encerramento de um ciclo para início de outro. A verdade é que, naquela época, ver tudo isso, ver as estrelas, buraco negro, essas coisas todas a olho nu, é no mínimo intrigante. Os maias deixaram esculpidos em pedras e nos pouquíssimos livros encontrados referências de que eles recebiam visitas de seres celestes que passavam todas essas informações e instruções para eles. E aí, depende de cada um. Eles chamavam de seres celestes, deuses, outros falam que eram extraterrestres. Nada mais é a mesma coisa, né? Porque tudo que vem de fora da Terra
é extraterrestre. Então seriam esses os seres que passaram todo o conhecimento para os maias. Quem acompanha ali a teoria do antigo astronauta sabe do que eu estou falando. Então é também um dos mistérios que envolvem os maias, é isso, que os extraterrestres seriam ali servidos de direcionadores para o povo maia. Por isso que eles conseguiram fazer tantas coisas. E isso é a mesma coisa com incas, astecas, egípcios. Outro ponto é que os maias já utilizavam o zero na matemática, coisa que os romanos não faziam. Então, olhando ali as escritas deles, eles já utilizavam isso dentro da matemática. Outro exemplo da cultura maia está na arte. Você encontra nos templos maias, nas civilizações que ainda estão de pé, muitos murais repletos de pinturas e trabalhos em cerâmica, além do desenvolvimento de uma escrita muito sofisticada para a época, onde a escrita realmente era como a pronúncia, igual a gente tem hoje, e que era toda feita com desenhos chamados logogramas. Uma pena tudo isso ter se perdido com a colonização espanhola, porque onde os espanhóis chegaram e encontraram ainda uma civilização, eles destruíram tudo, absolutamente tudo. Queimaram livros, quebraram os registros, muita coisa era registrada em pedra ainda, então se perdeu muita coisa. Isso com o intuito de apagar os traços culturais e também de evangelizar os povos que eram considerados pagãos. Atualmente, restaram apenas 3 códices maias no mundo, que estão nos museus da França, Alemanha e Espanha. Tá lá, né? Europeu sempre com o museu cheio de coisa que não é deles, né? Só um comentário. Inclusive, algumas cidades como Teotihuacan só estão de pé até hoje, porque quando os espanhóis chegaram lá, já não tinha mais ninguém. A civilização já tinha saído dali, os povos já tinham se mudado por alguns problemas que eu vou falar logo mais. Então, assim, onde eles chegaram não tinha ninguém, eles nem mexeram, só saíram e ignoraram que aquilo ali existia. E foi a sorte, né? Porque aí hoje a gente ainda tem algo sobre essa civilização para a gente poder visitar, para as pessoas poderem estudar a respeito disso e a gente entender um pouco mais sobre esses indígenas. Já falei que os espanhóis destruíram tudo? Não é porque eu gosto de enfatizar, porque às vezes eu não falei quantidade suficiente para poder dizer que eles destruíram tudo. Algumas coisas só que estão ali. Tem 3 códices só, tem 3, isso me revolta. O declínio da civilização maia é um mistério. Várias teorias foram propostas para tentar explicar esse desaparecimento abrupto, ou não tão abrupto, né? Foram ao longo do tempo, mas que de fato ali no século IX percebeu-se que não existiam mais aquela força que os povos maias outrora tão grandes e tão organizados e poderosos tinham. Aquilo ali se extinguiu. Alguns sugerem que houve esgotamento dos recursos naturais devido à agricultura intensa, levando à degradação do solo. Outras teorias incluem mudanças climáticas, conflitos internos, invasões de povos estrangeiros ou até mesmo um colapso social devido a fatores como superpopulação e desigualdade social. É certo que quando os espanhóis chegaram, a civilização já estava em declínio mais ou menos ali desde 900 depois de Cristo, ou até mesmo antes disso. Já que alguns estudiosos afirmam que em 640 depois de Cristo, a civilização de Teotihuacan começou a migrar, a deixar a cidade. E essa era uma das maiores civilizações que existiam. E a cidade passou a ficar totalmente desabitada. E o porquê, ninguém sabe ao certo. Mas alguns estudos apontam que a partir do ano 820, muitas cidades maias começaram a passar por período de secas que duraram décadas. Ao longo de quase um século, as chuvas diminuíram pela metade. E a civilização que já passava de 2 milhões de pessoas e que dependia muito da cultura, principalmente do milho, começou a passar muito aperto com essa seca, já que as terras começaram a ficar inférteis e isso levou à escassez de alimentos. Outros até apontam que com essa escassez eles aumentaram o número de sacrifícios, porque, nossa, vamos sacrificar pro Deus da chuva aqui, Deus da chuva, traz mais um, Deus da chuva, e começou a extinguir a população por causa da quantidade de sacrifícios, mas também não se pode afirmar isso. A teoria que é mais aceita
é essa questão da escassez do recurso hídrico. E aí você imagina um monte de boca para alimentar e falta comida. Isso agravou os problemas políticos, as próprias cidades maias começaram a colapsar internamente e externamente, porque aí mesmo que aumentaram os conflitos entre os povos, porque cada um queria mais um pedaço de terra, aquele que ainda tivesse fértil. Então aumentaram as guerras entre si e aí os povos foram dizimando, pessoas foram morrendo. Obviamente que com toda a engenhosidade que eles tinham, eles não partiram para briga logo não, eles pensaram em encontrar soluções. Existem vestígios de enormes canais que eles teriam construído nessa época para tentar irrigar novas porções de terra. No entanto, no processo de expandir a sua agricultura, eles desmataram áreas enormes de florestas. E aí a gente já sabe, né? Piorou de vez, intensificou ainda mais a seca. E assim, as poucas cidades que existiam começaram a migrar, principalmente para o norte, que ainda estava melhor do que o sul em relação à escassez. Acontece que 200 anos depois, ali já no século VI, houve uma seca pior ainda, maior em 2000 anos. E aí nem a parte norte conseguiu suportar e a população dispersou novamente. O povo que esbanjava força e vigor enfraqueceu. Eles mal tinham onde se estabelecer e a sua luta era para não morrer de fome. Então, 500 anos depois, quando os espanhóis chegaram, o povo maia até tentou, mas foi muito difícil resistir aos invasores, porque eles já estavam bem fracos. O mesmo aconteceu com outros povos da América, como os incas, os astecas. Só que diferente dos incas e dos astecas, com os maias, mesmo eles enfraquecidos, os espanhóis demoraram pelo menos um século para conseguir subjugá-los. Isso porque os maias, como eu expliquei anteriormente, eles não tinham uma centralização de poder. Eles eram vários povos distintos. Então os espanhóis tinham que conquistar aqui, ali, para dizer que conseguiu subjugar aquela terra. Já os demais povos da América, como os astecas, por exemplo, eles tinham um poder centralizado, então conquistou a capital, derrubou o rei e subjugou todo o povo. Apesar de tudo isso, os espanhóis ainda quebraram a cabeça, tiveram que lutar muito, muitos morreram em batalhas sangrentas com os espanhóis, tanto teve muita morte de um lado, teve muita morte do outro, mas lógico que mais do povo maia. E quem sobreviveu ainda morreu por causa das doenças que os espanhóis trouxeram. O povo não tinha resistência, anticorpos para suportar isso. Mesma coisa aconteceu no Brasil, em outros lugares. A gente sabe, o pessoal não tomava banho, ficava cheio de fungo. Então, a verdade é que os povos maias já estavam ali pelas últimas. Quando os espanhóis chegaram, só terminaram o serviço. Mas os povos maias sumiram, acabou, não existe mais ninguém? Existe sim. Hoje, ainda restaram alguns poucos povos e etnias e comunidades na América Central, que são descendentes diretos dos maias, mas nada comparado à grande civilização que infelizmente ficou no passado. Até mesmo porque suas tradições foram se perdendo e se misturando com o catolicismo, então não é mais aquela identidade cultural do povo maia que existia lá naqueles tempos passados. Mas eles não sumiram, eles estão aí. A história dessa grande civilização que era forte, imponente e ruiu nos serve de lição. Nossos recursos são escassos. E estamos mais uma vez vendo as consequências do uso desenfreado de água, por exemplo. Então esse papo de que aquecimento global não existe, ou que isso não vai dar em nada, é só pesquisar e buscar se informar que você não vai cair no papo de gente ignorante. Precisamos nos responsabilizar, mas também cobrar das nossas autoridades para frear este consumo. Porque sim, você ajuda fechando o chuveiro na hora de se ensaboar, você ajuda fechando a torneira na hora de escovar os dentes. Nós somos uma gota d'água no meio de tudo isso que está acontecendo. O problema não é exatamente nós, o problema são as indústrias. Elas que precisam ser pressionadas pelo governo e tomarem atitude urgente quanto a isso. A superfície terrestre é composta por 70% de água, mas apenas 1% dela é própria para o consumo.
E desses 1%, 72% da água consumida no mundo é utilizada pela agropecuária, que é a indústria que mais consome água no mundo. Não só consome, como desperdiça muita água com um uso inapropriado de irrigação. E depois do setor agrícola, vem a atividade industrial, sendo que a indústria têxtil é responsável por 22% do consumo de água no mundo. Aí depois vem o uso doméstico, que entra com 8% da utilização de toda a água no mundo. Mas vocês entenderam, né? Propaganda faça xixi no banho, muito bonita. Fecha a torneira você, meu querido. Mas o problema não está exatamente aqui. Tem que puxar a orelha de quem é gastão lá, porque aí a gente tem que ter uma pessoa que tem consciência para poder justamente cobrar isso, e não passa a mão na cabeça, que passa pano para essas indústrias que gastam água, porque elas precisam correr atrás de solução. Existe solução para tanta coisa nesse mundo, não é possível que eles não estão procurando uma solução para isso. Mas para quem não acredita, não vai procurar solução, porque simplesmente não existe problema, né? Recado dado, é sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui. Compartilhe também com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal Polímata. Eu já falei, isso é muito importante para mim, isso me ajuda muito a trazer mais conteúdos para vocês. E tem gente esquecendo de se inscrever, tá passando aqui zoiando e não tá se inscrevendo, que coisa feia. E deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Coloque também sugestões de conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal Polímata. Beijos, até a próxima!